hoje a gente tá aqui para falar de coisa boa. Esse que é o 5º vídeo da série Jornada ao Milhão, que é a série onde eu mostro para vocês o que eu faço com o meu dinheiro, né? A gente investe aqui o valor que hoje está pouco mais aí dos R$300, que a gente teve o reajuste anual pela inflação do ano passado, né? Já logo no começo desse ano de 2026, então o aporte desse mês ele já seria reajustado pela inflação, perfeito? Vamos aqui dar um review geral na carteira, né? Para entender como tudo tá acontecendo. A gente teve novo aporte nesse último mês, né? No final do ano passado, começo desse ano, a gente já montou uma nova posição em uma empresa diferente na carteira e a gente está estudando algumas movimentações. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ensinar alguma coisa diferente nesse vídeo. Já se inscreve, deixa o like, compartilha aí para mais pessoas também poderem acompanhar a gente. Show de bola? Vamos lá então. A gente terminou o ano numa posição bem semelhante a essa, né? No aporte de janeiro, a gente portou só no título pré-fixado, um valor próximo dos R$50 aí, 46 de alguma coisa, para ser mais exato. E o restante eu deixei em caixa de oportunidade, né? Esse valor tá guardado lá na caixinha do Banco Inter nesse momento, que é uma oportunidade caso a gente encontre alguma ação ou fundo descontado. E isso eu também já vou falar para vocês como é que é a nossa ideia daqui para frente. Perfeito? Então as nossas posições hoje são Banco do Brasil Seguridade, 9 cotas, a gente já tinha essa posição. Klabin, né? Klabin, que é uma nova posição na carteira, né? Então a gente comprou 46 cotas de Klabin a um preço médio de R$3,71. A empresa subiu, a cotação de Klabin subiu, tá em R$13,90. A gente tá com uma valorização aqui de 5% aproximadamente. Isso é muito positivo, mas ainda assim ela é uma variação de curto prazo, né? Eu acredito muito na tese de Klabin. A gente tem outras empresas de celulose na bolsa, outras grandes aí conhecidas, né? Você que está começando a investir, ou até mesmo você que já investe, talvez já tenha ouvido falar, ou mesmo já estudou sobre Irani e Suzano, né? Que são outras duas grandes aí da bolsa, muito conhecidas. E aí você vai me dizer, poxa, Jonathan, mas eu tenho 3 empresas do ramo de commodities, né? Que não tá necessariamente no setor best, por que comprar Klabin? E algumas coisas nos levam a fazer este aporte, né? Primeiro porque, cara, Klabin está descontada, né? Isso é um fato. Falo tanto na questão do nosso preço teto, que a gente tem uma planilha aqui de preço teto que acompanha e também usa para tomar as nossas decisões, quanto na questão do PVP. Se você abrir o Investidor 10 ou alguma outra plataforma, você vai ver que o PVP dela está acima de 1. E você vai me dizer, Jonathan, não faz sentido o que você está dizendo. Mas bom, na verdade é porque no balanço de Klabin, as terras que a empresa tem, elas são contabilizadas pelo valor de aquisição delas e não reajustadas aí por um índice para sempre estar contando no balanço aí da empresa, né? Como um ativo da empresa anualmente. Então isso acaba distorcendo um pouco esse dado. Mas se a gente for considerar as últimas vendas que a empresa teve e fazer, né, uma continha ali, aqui eu usei até o Gemini, mas você pode fazer na mão ou usar uma outra IA para fazer essa conta, o valor das últimas terras que Klabin vendeu, o quanto de terra que ela tem, você vai perceber que na verdade ela está descontada sobre o valor patrimonial da empresa. Então as terras meio que são como uma garantia da empresa. Além de que, quando a gente olha para a Suzano, ela é uma empresa muito mais dolarizada, então ela está muito mais suscetível à variação cambial. Se o dólar cai, a commodity cai, a receita de Suzano vai para o chão. Então a nossa carteira ia ter uma volatilidade muito maior, apesar de que a Suzano é a maior empresa que tem ali de celulose na bolsa. E a Irani é mais uma small cap voltada para o mercado interno. O grande ponto aqui é que, comparando Irani e Klabin, a Klabin, na minha opinião, ela acaba fazendo mais sentido porque ela é mais verticalizada. Então, poxa, se a celulose tá barata, ela faz uma caixa de papelão, vende a caixa de papelão. Poxa, ela mexe com fibra longa, fibra curta. Então, ela tem uma gama de produtos que permite que ela diversifique as fontes de receita dela. Ela meio que é um hedge natural. Ela protege o resultado da empresa. O grande problema de Klabin sempre foi a dívida, né? Porque ela sempre fez muitos investimentos. E quando ela acabava um, ela começava outro. E nesses ciclos de investimentos, ela se alavanca muito. Então, ela não consegue distribuir dividendos atrativos, vamos colocar dessa forma. Fora de que a dívida é um risco. Mas nesse momento, a empresa acabou de sair de grandes investimentos, está desalavancando, né? Se a gente dá uma olhadinha também no Klabin Day ali que a gente teve recentemente, foi um ponto falado. Inclusive essa questão das terras, né? Que eu mencionei anteriormente, o próprio Cristiano Teixeira, que é o CEO da Klabin ali, ele também comentou. Então isso, né, me faz tomar essa decisão de comprar Klabin. Ainda está dentro do meu preço teto, mas pegamos com R$13,71, um valor bem legal, e ela já reagiu aqui, né? Ela já subiu. Eu acredito que esse ano ela suba até um pouquinho mais. Então aí você também já teve um review de Klabin, uma aula aí consolidada da status de Klabin, como é que ela tá, para onde que talvez ela vá. Enfim, continuando. Então aqui nos fundos imobiliários a gente tem GGRC11, muito bacana pelo dividend yield dele, né? Lembrando que aqui ele tem uma questão dos galpões industriais, a questão da dívida também
também pega um pouquinho, mas eu acredito que ele seja uma oportunidade. Vamos manter essa posição na carteira. E a gente tem 2 cotas aqui somente do XPLG11, que foi um dos primeiros fundos que a gente comprou, justamente pelo valor dele. A gente tem só 2 cotas, né? Porque, poxa, R$300 por mês, eu vou comprar 3 cotas do XPLG11 só. Como a gente vai mesclando um pouquinho os aportes, eu não consigo comprar com uma intensidade muito grande. Um detalhe importante, gente, que já fica aqui um aviso, a gente está muito de olho aqui para fazer uma mudança do XPLG11, que ele é um ótimo fundo imobiliário de logística, para o BTLG11, né? Só que é um fundo, se a gente pegar aqui no Investidor 10, essa aqui é a aba do BTLG11, tá? Pode ver aqui no link, dificilmente a gente consegue ver ele abaixo de 1 no PVP. Ou seja, dificilmente a gente vai encontrar ele descontado, mas quando surgir alguma oportunidade, provavelmente é um giro de carteira que a gente vai fazer. Por quê? O BTLG11 ele tem imóveis muito mais concentrados em São Paulo, que é um ponto muito importante, muito interessante, e principalmente porque lendo o relatório de BTLG11, a gente percebe uma certa agressividade na gestão com foco em gerar retorno para o cotista, né? Não que eu não perceba isso em XPLG11 e não que ele não seja um bom fundo, mas BTLG11 chamou muito mais atenção por conta disso. Ele é um fundo mais agressivo por conta disso. Talvez a gente mantenha os 2 na carteira, talvez faça esse giro, não tá bem certo ainda, mas o mais provável é que a gente talvez desfaça essa posição, entre no BTLG11, mas de qualquer forma a gente vai atualizando tudo o que vai acontecendo aqui para vocês, beleza? E por fim, né, finalizando a nossa posição, a gente aumentou um pouquinho aqui no Tesouro Pré-fixado, visando aquela queda da taxa de juros. Você já falou muito aqui no canal, né? A gente sempre trouxe esse vídeo aqui. Eu nem vou mostrar o relatório do Boletim Focus, mas você pode digitar aí no Google Boletim Focus, né? Vai ser lá um relatóriozinho da taxa Selic prevista. Dá uma olhadinha nos contratos de juros futuros. Mas no último vídeo do canal a gente falou sobre isso, eu trouxe tudo isso, tá certo? Então é visando isso que a gente prefixou um pouco do nosso patrimônio. Agora eu vou dar uma segurada nessa posição, mas a gente tá com um saldo aí de 191. Conseguimos comprar no preço médio de 461 o título e o preço atual dele é 468, ou seja, a cotação, né, o valor do título subiu, marcação a mercado, aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. E como eu falei no começo do vídeo, a gente aportou um valor um pouco menor do que o montante total do mês, né? Porque o restante do valor ele realmente está numa caixinha do Banco Inter, esperando algumas oportunidades, né? A gente está de olho em fundos imobiliários também por conta daquela questão da geração de renda, né? Que é esse fluxo de caixa que ele traz mensalmente, é muito interessante para a gente, que é aumentar o patrimônio e, poxa, comprando mais cotas, fazendo essa bola de neve girar, tudo mais. Isso é muito interessante, né? Essa é a ideia central do fundo imobiliário. Contudo, a gente também está de olho em algumas empresas, tá? Principalmente elétricas aqui para dar uma diversificada. Tem Banco do Brasil também, só que o Banco do Brasil, ele saiu na última semana de 21 agora para 24. Então, assim, ele ainda tá dentro do preço teto, né? Ele teve um probleminha de inadimplência ali, na verdade um problema meio sério até, mas o banco tá reagindo, né? Acredito que ele volte à normalidade, mas eu acredito que aquela oportunidade mesmo talvez já tenha passado. Na minha carteira pessoal tem o Banco do Brasil, um preço médio até um pouco mais alto, eu apanhei bastante nessa queda, mas aí ele tá reagindo, tende a voltar aí a sua cotação normal, a gente já começa a ver alguns sinais. Voltando aqui pra carteira, né? Como a gente tava falando, na questão dos fundos imobiliários e também das elétricas, principalmente no setor de transmissão, gente, porque quando a gente olha o setor de transmissão, são contratos muito longos que são reajustados anualmente, então é meio que quase uma renda fixa, né, na bolsa de valores, a gente pode colocar dessa forma. A empresa está lá, o fio, e tendo energia passando ou não, ela está ganhando porque o fio está lá de pé funcionando. Claro, se ela tiver algum problema, ela tem que correr, né, tem que ser uma empresa eficiente para manter essa linha funcionando a maior percentual do tempo possível, porque senão ela começa a receber multas severas. Mas de qualquer forma, a gente tem boas empresas na bolsa aí. Taesa é uma, tá um pouquinho cara. ISA Energia, né, tá um pouco descontada ali. Talvez seja uma oportunidade, mas a gente vai trazendo isso para vocês também. E sempre procurando esse tipo de negócio, né, negócios com uma receita mais previsível. Apesar de ser renda variável, a gente tem que procurar isso, né, receitas mais previsíveis e nos tragam fluxo de caixa, porque a nossa ideia aqui são os dividendos, né, tanto nos fundos imobiliários, né, os proventos ali, quanto nas ações, os dividendos, que nos gerem um fluxo de caixa, e a decisão fica na nossa mão de qual empresa comprar. Lembrando que também entra um detalhe muito importante, né? A distribuição da nossa carteira. A gente fez um estudo ali com base na teoria de Markowitz ali para identificar aí qual que seria a melhor distribuição para a gente nesse momento da nossa carteira, né? Então, basicamente, hoje nossa carteira está 50% FIIs, quase 40% ações e 13,6% em fundos imobiliários. É um ponto que também a gente tem que tomar cuidado, porque além de diversificar entre as ações, né? Vou ter empresa de banco, vou ter empresa de energia, vou ter
empresa de commodities, que foi o caso da Klabin que a gente botou agora, eu tenho que ter uma diversificação entre os setores também, né? Porque são coisas correlacionadas negativamente, né? Que é o inverso. Dando um exemplo aqui de coisas correlacionadas negativamente, né? A nossa taxa de juros subir, os títulos do Tesouro vão ficar consequentemente mais atrativos, renda fixa no geral, as ações vão cair. Então é uma correlação negativa, enquanto um sobe, o outro cai. Agora se eu tenho, por exemplo, um Bitcoin e uma ação. O Bitcoin subiu. Isso vai mudar alguma coisa na bolsa? Não necessariamente. Pode mudar, mas não é uma coisa que é uma regra, entende? Então eles não são correlacionados. Essa é uma importante diversificação que a gente tem que ter, além de nos próprios ativos, né, dentro das classes dos ativos, mas também nos tipos de ativos entre si. Para o vídeo de hoje, então seria isso. A gente fez um review na carteira, né? Falamos aqui de Klabin, que foi o nosso novo aporte desse mês, possíveis movimentações que a gente vai ter na carteira, né, tanto no âmbito dos fundos imobiliários quanto no âmbito das empresas, né, que a gente está parando agora nesse momento a nossa posição de pré-fixação, né, até porque a gente tem uma Selic aí que tende a cair, vamos esperar, vamos acompanhar essas próximas reuniões do Copom também, e o nosso valor que ficou em caixa, né, esperando novas oportunidades ali de compra, porque tá tudo meio nublado, né? Vamos ver para onde que vai se desenhar esse ano, onde a eleição é um pouco mais complicado, o mercado tende a ser mais volátil, e aí a gente tem que tentar aproveitar essas assimetrias ali para pegar algumas barganhas ali bem descontadas. Então eu agradeço a sua atenção até aqui. Novamente, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Se quiser deixar aqui nos comentários alguma sugestão, a gente vai estar lendo e respondendo a todos. Muito obrigado e até a próxima.